Boa noite! Tudo bem com vocês? Estamos aqui, ó, com mais um Entre Elas. Vocês que estavam aí com saudade, que estavam pensando que não tinha mais Entre Elas, estavam enganados, viu? A gente só tava se resguardando, cuidando, tentando achar um tema, né, que edificasse tanto as nossas vidas como a de vocês que iriam escutar aqui as nossas palavras, tudo que Deus vem dado, né, de instrução para trazermos aqui. Então sim, esse é o nosso Entre Elas, que não acabou, tá aqui ao vivo e vai continuar se assim Deus permitir. Então a Nívia vai dar o boa noite dela, já deu o meu, sejam todos muito bem-vindos, né, boa noite, que a gente possa aqui estar junto, aprendendo mais de Deus, mais sobre o que temos na nossa realidade do dia de hoje, né, para realmente nos edificar, nos aproximarmos de Deus. Amém. Boa noite, queridos. Muita saudade aí de estar aqui no Entre Elas, falando de temas, né, que são tão pertinentes para a nossa vida. E mais uma vez queremos aqui contar aqui com a participação de vocês, né? Vamos ter esse momento maravilhoso, falar desse assunto que é muito presente em nossas vidas. Enquanto a gente estiver aqui na Terra, nós teremos aí a presença dessa batalha em nosso interior. Então que a gente possa crescer nesse assunto, né? Não somos os pastores, mas queremos compartilhar aquilo que Deus tem ministrado em nosso coração e que nós possamos trocar aí essas informações da palavra de Deus. Estou olhando aqui e vendo que tem muita coisa, né? Mas a gente não vai fazer o máximo para colocar aquilo que foi essencial para as nossas vidas, tá bom? Amém. Então vamos lá, né? Eu acho que vocês aí, interessados em aprender, eu sei que são, já viram o nosso tema, né? Um tema bem, talvez, polêmico, talvez confuso, ou muita gente até já entenda muito bem, outros não. Então é isso aí, a luta diária que temos. Nós temos, algumas pessoas não, mas é a carne contra o espírito. E aí, será que todos que estão aí nos vendo, ouvindo, será que entendem o que é isso? Que luta é essa? O que é que a gente está falando? A carne luta com que espírito é esse que luta contra a carne? E que carne é essa? Então, assim, para já entrarmos, né, nessa questão, eu vou dar um conceito do que significa a guerra, a luta, o combate, esse conflito. Pesquisando no Google, né, a definiçãozinha da palavra guerra é qualquer combate com ou sem armas, peleja, conflito, luta. Então, essa palavra guerra, ela já engloba tudo, né? Um conflito, uma peleja, uma batalha, uma luta. Então é isso que a carne tem contra o espírito contra a carne, essa luta diária. Então vamos lá, como acontece, né, essa luta diária entre a carne e o espírito? Porque todo mundo que tem essa luta, né? Será que todos nós temos essa luta, o mundo inteiro? Então vamos entender. A carne, vamos lá sobre a carne. A carne física ou caída? Aí você está perguntando, que é isso? Agora piorou tudo. Que história é essa de carne física ou caída? Pois é, meu irmão, nossa carne, infelizmente é caída. Porque por causa do pecado que vem lá de Adão, né, e Eva. Então, a partir daquela ação de Adão, no início dos tempos, o pecado vem de lá. Então já nascemos pecadores, já somos pecadores. Em nosso dia a dia, quando usamos a palavra carne, geralmente estamos falando da nossa natureza física, que eu tinha acabado de falar. A palavra carne se refere à substância que compõe o nosso corpo. Quando Deus fez o homem, Deus formou o homem do pó da terra. Essa é a parte material, e soprou o fôlego de vida, e ele passou a ser alma vivente. Isso a gente lê lá em Gênesis 2:7. Então, se você quiser saber mais a história da criação, de como o homem foi feito ali, Deus vai falar para você através da palavra. Alguns estudiosos, né? Então, entrando nesse assunto aqui da alma vivente, como fomos criados, né? Nós temos que falar da nossa composição do nosso corpo, que é perfeita,
Acho que os médicos aí, eles que sabem muito bem, né? isso, da anatomia, já sabem muito bem como o nosso corpo é perfeito, os mecanismos, como funciona. Então eu não imagino desde criança que não tenha sido um Deus realmente que tenha feito isso. Não viemos do chimpanzé, gente, pelo amor de Deus. Enfim, mas essa é a minha opinião, tá? Nada contra ninguém aí. Então, né, falamos aqui da nossa composição, da nossa carne, que foi algo criado do pó da terra, em que Deus moldou com suas próprias mãos e soprou, né? Fôlego de vida que veio dele para nós estarmos hoje vivos. Mas há muito conteúdo sobre isso. A gente tentou pesquisar, estudar, ler na própria palavra de Deus, né, pra gente poder chegar aqui e explanar algo que nem a gente nem vocês fiquem confusos. Então, assim, há um estudo, né, pra você entender melhor essa questão do corpo, da alma, do espírito, porque aqui em 1 Tessalonicenses 5:23 e Hebreus 4 fala que nós somos corpo, alma e espírito. Né? A gente lembra da Trindade, mas não é a gente não, tá? Então, para vocês entenderem melhor, há muitos estudos, né? Mas a gente não vai se aprofundar nisso hoje. A gente só quer dizer que há realmente, né, na Bíblia falando sobre isso, que há corpo, alma e espírito, mas precisamos estudar, né, a disciplina de tricotomia, estudo tá? da alma. Isso, então se você tiver interesse, né, em explanar isso, a gente pode até tentar, não sei. É uma disciplina que tem da teologia, né, que estuda um pouco esses aspectos, mas a gente vai falar a gente não vai entrar nisso porque a gente não teve como estudar e nem assim se aprofundar nisso, e o foco não é esse, tá bom? Mas é só pra gente ter essa ênfase que está na Bíblia, porque quando a Nívia foi estudar, a gente foi estudar, ela encontrou. Então a gente teve que pesquisar para entender melhor, porque provavelmente você lê algo e veja isso, né? E lembra da gente aqui e diga assim, mas elas não falaram disso, né? Está falando só do espírito da carne. Então essa disciplina, né, que algumas pessoas quiserem pesquisar ou então procurarem pastores, né, experientes, com certeza eles sabem explicar bem, para poder passar, se caso vocês estiverem confusos nessa questão. Senão, porque a gente... Né, é um assunto polêmico, né? Porque tem várias interpretações. Então, e nós escolhemos ficar com aquela que está lá em Gênesis. Isso. Deus fez o homem do pó da terra, soprou a vida, né? O sopro de vida e virou alma vivente. A gente vai ficar nessa aqui. Isso, mas pronto. tem muito mais para... que é explorado pelos estudiosos. Caso você seja curioso, né, gosta de se aprofundar, você pode pesquisar. Na teologia tem essa disciplina para estudar isso. Pronto, então já deixamos bem explicado, tá, gente? Porque a gente aqui a gente não fez... Eu praticamente fiz seminário, né? A Nívia deu umas espiadas lá assim, mas ela não é pastora, ela é mulher do pastor. Vamos lá. Então vamos lá. O ser humano está caído, como eu falei lá no início, né? O pecado contamina cada aspecto do nosso coração, da nossa existência. Ele se elogiou, falando aqui do versículo Eclesiastes 9:3, ele fala aqui que o homem, né, a gente até já falou dessa questão, que provém do nosso coração a maldade, né, e de acordo com o que alimentamos, então assim, naturalmente já temos a natureza ruim, sabe, por conta do egoísmo e outros aspectos a gente vai ver mais na frente. Então, aqui em Eclesiastes 9:3 já fala disso, é que realmente, vindo da nossa natureza, a gente tem a maldade que às vezes brota no nosso coração, a gente, de acordo com a mente e tal, a gente até já falou sobre isso em outro entre elas. Isso. Mas enfim, vamos lá. Jesus ensina que do coração, como eu já falei, procedem maldesígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falso testemunho e blasfêmia. Então, o próprio Jesus diz que, infelizmente, da nossa natureza, o nosso coração provém essas coisas ruins. Verdade. E tipo assim, quem não se identifica com alguma dessas coisas, né? Todos nós nascemos, como já foi dito aqui, herdamos essa natureza contaminada pelo pecado, e essa natureza ela vai sempre produzir essa lista, alguma coisa nessa lista vai fluir. Tem muitas outras coisas. Algumas pessoas, lógico que umas pessoas tende mais para uma fraqueza, outros tende mais para outra fraqueza, mas a tendência realmente carnal é fluir para aquilo que é mal, para aquilo que vai trazer morte, vai gerar morte, né? Verdade. Vamos lá. Por natureza, temos uma mente carnal, né?
Vemos lá em Colossenses 2,18, se você quiser conferir, ver direitinho o que é que está falando. A mente e a carne estão igualmente caídas. Ambas estão ajustadas para agradar a nós mesmos, não a Deus. A expressão mente carnal não se refere simplesmente aos maus pensamentos sobre vícios físicos, como bebedeira, glutonaria, fornicação, por exemplo. A mente carnal envolve um propósito determinado contra Deus. Essa é a mente de uma humanidade caída. Uma coisa interessante, que às vezes a gente atribui todas as desgraças do mundo ao diabo, né? Lógico que ele teve uma culpa muito grande quando ele tentou o homem e a mulher. Mas o nosso pecado hoje, ele é um combustível para a ação do diabo, né? Em relação à nossa própria destruição, né? Então, mais na frente a gente vai entender que a gente precisa lutar contra essa natureza pecaminosa, né? Mas o diabo em si, ele não trabalha sendo ele o culpado de tudo. Na verdade, uma boa culpa da destruição, uma boa culpa de tudo que acontece é aquilo que está, infelizmente, arraigado na natureza do homem, na natureza desse homem carnal, pecador. Isso, vamos lá. A mente carnal envolve um propósito determinado contra Deus. Essa é a mente de uma humanidade caída, que não quer Deus em seus pensamentos. É a mente de uma pessoa que não é guiada pelo Espírito Santo. Tanto o que é físico como material, quanto o que é espiritual foi criado por Deus, como sendo muito bom. Vemos isso lá em Gênesis 1:31, que tem toda a descrição da criação do mundo. E lá no finalzinho Deus falou, ele viu que tudo que ele tinha feito era bom, foi bom. Então vamos lá. Tanto o que é físico, como eu já falei, com a queda, tanto a matéria quanto o espírito passaram a sofrer os efeitos do pecado e a precisar de redenção. Interessante aí nessa passagem, né, nesse texto que a Karine deu, é porque muitas vezes a gente começa a ter um pensamento de que tudo que está relacionado à carne é ruim, como se houvesse assim uma separação assim daquilo que a carne e o espírito vivessem separados. E na verdade o ser humano todo foi corrompido, né? Não só o físico, né? Mas o homem todo, a essência do homem foi contaminada pelo pecado, carne, espírito, e tudo que o homem é, na verdade, é um homem pecador, um homem carente da glória de Deus. E aí inicia-se, né? Um texto que a palavra de Deus diz, né? Que o homem carece da glória de Deus. Nós já até falamos aqui em outras lives, né? No reino de Deus, de como seria o cidadão do céu. Seria realmente esse homem, né, carente da glória de Deus, que se encontrou novamente com o relacionamento com Jesus, com Deus, e ele passou a receber o Espírito. Mas a gente vai falar um pouquinho mais disso mais adiante. Pronto. Todo ser humano tem consciência de certo ou errado, mas nem todos conseguem optar pelo que é certo. Então, vocês concordam que todo ser humano consegue discernir entre certo e errado? Não sei se a gente não consegue ver os comentários aqui. Se você quiser comentar aí, nós gostaríamos da sua participação. Vocês concordam que todo ser humano tem a capacidade de saber discernir entre certo e errado? Será que todo mundo faz o errado inconscientemente ou por inocência? O que vocês acham disso? E aí, gente? Então, vamos ver aqui o que a Karine tem para nós em relação a isso. Aí você pode deixar seu comentário. De acordo com a Bíblia, vamos lá, base, a consciência é aquilo que nos ajuda a distinguir entre o certo e o errado. Trazendo essa questão para nós hoje aqui, respondendo nós mesmos, né? A gente tem sim essa capacidade de discernir o que é certo e errado. Só que tem um porém. A gente às vezes não tem a capacidade de fazer o que é correto. Por quê? Exatamente. Então, o que a gente já confirmou aqui? Todo ser humano tem consciência. Foi uma coisa dada por Deus, uma capacidade. Lembra que nós somos imagem e semelhança de Deus? Lá na criação, Deus falou que nós teríamos algumas capacidades que os outros seres que foram criados não teriam. A consciência é uma delas, né? São ali coisas semelhantes a de Deus, né? O raciocínio lógico, né? A questão da capacidade de ter consciência, de escolher, né? Fazer certo ou errado, não na questão do pecado em si, porque existe algo em relação ao pecado que foi a escravidão. Então o homem ele não consegue
sair da escravidão do pecado por conta que ele se tornou ali comprado, né, pelo mal através da sua desobediência a Deus, né? Então o homem ele ficou escravizado pelo pecado. Vai lá. Vamos lá continuar, gente. De acordo com a Bíblia, a consciência é aquilo que nos ajuda a distinguir entre o certo e o errado. Todas as pessoas têm uma consciência, mas essa consciência pode ser distorcida pelo pecado, que a gente acabou de falar. A consciência precisa ser guiada por Deus. Cada pessoa divide as coisas em bom ou ruim, certo ou errado. A consciência ensina a viver de acordo com o que é bom e certo. Olha, interessante aqui a gente acrescentar em relação aos nossos dias, né? Tem coisas que para muitas pessoas é errado, para outras é muito certo. Vamos dar um exemplo aqui de coisas que nós achamos absurdas, como o aborto. Tem muita gente que acha que é muito certo o aborto, porque eu sou dona do meu corpo, né? Eu mando no meu corpo e faço o jeito que eu quiser, né? Outras coisas, por exemplo, um homem adúltero, né? Muitas vezes ele tem lá justificativas dele achando que é certo um homem ter mais de uma mulher. Tem outros que acham que é super certo viver embriagado ou infligir o direito do outro, porque eu posso... o mundo é do mais esperto, né? Então coisas semelhantes a essa, que para algumas pessoas é totalmente certo, porque o ser humano ele tem um senso de justiça, né? Mas assim como a consciência dele é corrompida, o senso de justiça dele também é falho, né? Então o senso de justiça do homem é contaminado, é errado, né? Ele tem uma noção ali e geralmente ele vai pender para essa questão que a gente leu aqui no início, para o seu próprio ego, para o seu próprio egoísmo, né? Então ele vai agir de acordo aquilo que vai fazer bem para ele, e inclusive a consciência dele vai viver de acordo a esse pensamento, né? Porém, né, a Bíblia fala, né, que todos os homens eles têm a capacidade de conhecer a Deus, né? Só em olhar para a natureza eles podem ver que existe algo superior, algo supremo, e nenhum homem poderá se justificar diante de Deus, né? Porque ele foi revelado através da natureza, não só através de Jesus. Então, aqueles que aceitaram Jesus conhecem Deus, principalmente revelado ali no seu Filho. Mas aqueles que não aceitaram também conhecem a Deus por causa das maravilhas que Ele criou, né? Vamos lá. Quando alguém faz o que é certo, fica tranquilo. A consciência, você fica bem, né? Mas quando faz algo errado, a consciência o deixa inquieto ou ansioso. A consciência mostra que mesmo quem não conhece a Deus pode conhecer as leis naturais de Deus. Romanos 2, do 14 ao 15. A consciência tanto pode causar ou defender uma pessoa. Mas cada pessoa tem uma consciência diferente, que a Nívia já falou, e precisa aprender o que Deus valoriza como certo. Como a Nívia explicou agora, né? Todo mundo, a maioria das pessoas, o mundo inteiro tem a sua própria verdade, a sua própria certeza do que algo é errado ou certo. Então, muitas de nós, as pessoas, têm essa questão do egoísmo, que é bom pra mim, então, desculpa a palavra, que se dane o outro, que se dane o mundo. Pra mim isso tá certo e acabou, é a minha verdade e enfim. Então isso existe e acontece. Percebemos que a humanidade ficou com imago Dei de Deus. Ou seja, a Nívia já até falou, somos imagem e semelhança de Deus. Não é isso? Então aqui vou passar a palavra pra amiga. Ela vai continuar aqui. É isso aí. Então assim, aqui nós percebemos, né, o quanto a natureza pecaminosa, né, o quanto a natureza do homem ela é corrompida. Então é contra esse homem que não conhece a Deus, esse homem que está longe do Espírito de Deus, que vai haver essa luta, né? Então, como a Karine falou assim, a humanidade ficou com o imago Dei de Deus, significa dizer que os resquícios de Deus ficaram no homem, por isso que ele tem algumas capacidades. Que embora muita gente não tenha ainda o conhecimento de Deus, não tenha a presença de Deus, mas esse discernimento que ele tem do que é certo e errado, em muitas pessoas bate, né, com aquilo que Deus quer, né? Mas não é suficiente. Ter o conhecimento das coisas de Deus não é suficiente para que o homem se aproxime de Deus e para que o homem
seja ali resgatado, seja ali transformado. A natureza pecaminosa impede o homem de se achegar a Deus. Porém, a gente entende, sabe ali a função do Evangelho, que é apresentar para o homem a possibilidade dele realmente voltar a ser um homem que se relaciona com Deus, né? Então o Evangelho vem com a mensagem de Cristo, e a partir do momento que o homem tem esse contato com o Evangelho e ele aceita a Cristo como Senhor da sua vida, é onde começa a batalha do velho homem carnal, que era esse homem aí que tem o dono da sua verdade, é o egoísta, é o contaminado, é o escravizado pelo pecado e é incapaz de fazer o bem, né? Porque até o bem que a gente faz, ele vem de Deus, né? Nós não somos, nossa natureza só vai pensar em fazer o bem para si mesmo. E eu estou falando aqui, não é só das pessoas que não conhecem a Deus. Às vezes os próprios cristãos que já estão na igreja são pessoas que precisam matar essa natureza pecaminosa para que ela não domine sobre o espírito. E é sobre essa luta que nós queremos falar, porque é uma luta diária, é uma luta cotidiana. Agora sim, que quem não está em Cristo, infelizmente não vive essa luta, porque infelizmente, segundo a palavra de Deus diz, as pessoas que não estão em Cristo, elas já são dominadas pelo pecado. Então elas não têm, elas não conseguem vencer a falta do desejo de fazer o que é mal. Porém, o Espírito de Deus e a palavra de Deus e o Evangelho, o próprio Deus nos oferece uma saída. Ele nos oferece ali a presença do Espírito de Deus, para que através e por meio dele, da sua palavra, nós possamos conseguir batalhar contra essa natureza pecaminosa. Então, como é que nós somos hoje? Apesar de já ter Cristo, nós ainda estamos presentes na natureza do pecado. Então essa luta se inicia a partir do momento que o Espírito de Deus vem e habita em mim por meio da fé que eu tenho em Cristo Jesus. E essa luta se inicia, né? Está escrito na palavra do Senhor. Está escrito na palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, capítulo 24, versículo 15 e 16. Quanto mais uma pessoa, né, se aproxima de Deus, mais a sua consciência se torna sensível às coisas de Deus e encontra mais tranquilidade e consegue encontrar no caminho a forma de obedecer a Deus. Porque o que acontece com o homem natural? O homem natural, o homem carnal, ele está sendo rebelde às coisas que Deus ama, as coisas que Deus deseja. A vontade de Deus é contrária à vontade da carne. E essa luta, ela não vai cessar. Essa é uma luta que nós teremos constantemente. Na verdade, a Bíblia até afirma que essa luta só vai terminar e só vai cessar quando nosso corpo for glorificado. E quando é que isso vai acontecer? Isso vai acontecer quando Jesus vier na sua glória, para o encontro dos seus filhos, o encontro daqueles que viveram de acordo com os seus princípios, os seus preceitos, daqueles que o amaram e obedeceram os seus mandamentos. Esses não é que eles não vão pecar, né? Porque na verdade a Bíblia fala, né, que se nós dissermos que não temos pecados, nós nos enganamos a nós mesmos. Não há verdade nenhuma em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos dele mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, mesmo crentes, mesmo praticantes da fé, mesmo confessando Jesus, mesmo sendo batizados, mesmo ceando na igreja, a ceia do Senhor, nós ainda estamos na natureza do pecado. Porém, nós temos também o nosso Espírito de Deus que habita em nós. Já vou falar sobre isso, porque eu preciso ler mais um texto que diz assim: pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito é contrário à carne. Eles estão em conflito, o velho homem lutando contra o novo homem. Aí eu pergunto, quem é o novo homem? O velho homem a gente já sabe quem é, né? Aquele que vivia longe de Deus, que tinha a sua própria verdade, que vivia seus próprios princípios. Esse aí era o homem carnal, o homem distante de Deus, que não tinha ali um contato espiritual, porque a Bíblia diz que Deus é espírito. E é necessário que os verdadeiros adoradores, os verdadeiros filhos dele, sejam também nascidos pelo Espírito. Então, o novo homem, quem é o novo homem que Deus quer, que Deus procura?
é aquele homem que, aceitando a Jesus como seu único e suficiente Salvador, entendendo o Evangelho, ele se dispõe ao senhorio de Jesus. Porque muitas vezes as pessoas acham que é só, não, mas eu creio em Jesus, eu já sou servo de Deus. Mas será que Jesus é o Senhor da sua vida? Porque quando você aceita Jesus, quando você se dispõe a servir a Ele, a gente até falou do reino de Deus, todo reino tem um rei que reina, né? E para que nós sejamos realmente filhos do reino, herdeiros ali de Deus, né? Dos filhos de Deus, nós precisamos estar debaixo do poderio de Jesus, né? Jesus precisa ser o nosso Senhor. Eu acho que falando aqui, a gente mesmo por experiência e os irmãos que já entregaram, graças a Deus, a sua vida a Cristo, entendem muito bem todo esse contexto, né? De entender que hoje você que decidiu entregar, decidiu acreditar, crer em Jesus, na salvação, na vida eterna, eu acho que todos nós já experimentamos mudanças no nosso interior, mudanças nas nossas atitudes, e algumas que ainda talvez estejam ainda se arrastando na nossa vida, a gente veja essa constatação dessa batalha, né, do meu desejo de fazer algo e do incômodo que o próprio Espírito Santo nos dá no estalo de dizer que isso ainda está errado. É verdade. Então isso realmente é uma prova. Você que hoje é cristão, que decidiu, que reconheceu que Jesus Cristo existe, que Ele é nosso Salvador, não tenho dúvida que você, eu, a Nívia, todos nós passamos por lutas diárias mesmo, por coisas que queremos fazer por conta dessa consciência egoísta, e aí o Espírito Santo vem, nos incomoda e nos mostra que isso está errado. A gente fica ali, como a gente até falou, quando a gente erra, a gente fica ansioso, a gente fica preocupado, a gente fica naquele alarde, e a gente sabe, impressionante, a gente sabe que está errado e a gente ainda continua. É isso mesmo. Então realmente é algo real que existe, que todos nós vamos passar. Verdade. Até a vinda de Jesus. Você pode até se questionar, né? Mas então se eu continuo no pecado, se eu continuo pecando, por que eu tenho que me converter? Se eu não consigo vencer esse terrível desse pecado, por que eu vou aceitar Jesus, fazer parte da igreja e o pecado ainda está lá, né? Aí é onde vai entrar a questão da ação do Espírito, né? Nós ainda estamos nesse mundo. Nós ainda somos seres que não estamos ainda glorificados. Existem os processos, né? E é nesse processo que nós estamos. O primeiro passo é aceitar Jesus, é estar no caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então o primeiro passo é estar no caminho, conhecer a verdade e andar com Jesus. Né? Não é dizer que conhece Jesus e viver de todo jeito, como muita gente acha que é assim, né? Muitas pessoas vivem com a bandeira de Jesus, a bandeira de cristão, de evangélico, e vivem de todas as formas. Não é assim, né? Na verdade, Deus ele vem para transformar as nossas vidas. Ele vem trazer para nós transformação. Então, o Espírito e a carne, elas vão sempre combater, porque, como eu falei, né, são duas naturezas distintas que estão em nós. Temos a natureza do Espírito, que agora é o novo homem, e temos ainda o velho homem querendo combater contra o Espírito. E essa luta é constante. Então a palavra, o que a gente tem que fazer agora, né? Já que a gente tem essa luta dentro de nós? O ideal seria nós fazermos uma pergunta diante do nosso dia a dia. Qual que é a pergunta, Karen? Você lembra aí? Ou eu posso ler aqui? Tem várias perguntas, na verdade, né? Mas essa é uma pergunta que diz assim, ó. Pronto. Em meu lugar, vai lá. Em meu lugar, o que faria Jesus? Você já se fez essa pergunta quando você se depara com situações em que você realmente pode ter uma ação que vai te conduzir ao pecado? Essa palavra ministrou muito ao meu coração, porque assim, testemunhando agora de mim mesmo, nesses últimos 2 anos eu percebi assim que eu vivi muito pela carne, assim. E lendo aqui, até consegui pedir perdão para algumas pessoas esses 2 dias que eu tenho lido essa palavra. E percebi como eu falhei, assim, em alguns momentos, né, de fraqueza. E como eu fui carnal, né? Mesmo sendo crente, mesmo tendo contato com a palavra, mesmo estando louvando lá na frente, mesmo orando, mesmo buscando a Deus, eu vi em mim, né? Depois analisando, e a palavra de Deus foi que trouxe a mim essa consciência, né? Então a nossa intenção hoje aqui, inclusive, é que ela possa trazer a você a consciência de que a gente não pode vacilar, né? Porque a gente se torna pessoas infrutíferas.
A gente não consegue fazer as coisas para o reino de Deus, em favor do reino de Deus, se nós estivermos na carne. Porque é nessa luta, nessa batalha, o Espírito precisa sobressair, né? Alguém precisa sobressair. E quais são, assim, as marcas, né, que a carne traz para nós? Seriam sentimentos de rancor, de hostilidade, quando nós achamos que muitas vezes Deus interfere em situações da nossa vida de formas desnecessárias, né? Ele atua de algumas formas, pondo pessoas na nossa vida, e a gente não consegue assimilar, né, o trabalhar de Deus, porque a natureza pecaminosa, ela nos cega, ela nos deixa cegos e insensíveis a ouvir a Deus, né? E também nós começamos a ignorar as leis do Senhor, nós passamos a interpretar a lei do Senhor de maneira que nós possamos encaixar nossos próprios pensamentos. Não é o nosso padrão que nós devemos viver. Isso nós fazíamos quando nós éramos seres totalmente carnais. Não é o meu pensamento, não é a minha verdade que vale. O que vale é a verdade daquilo que Deus revelou para que nós sejamos, daquilo que Deus revelou para que nós vivamos, daquilo que Deus revelou de quem Ele é para nós, do que nós somos para Ele, né? Isso é o que realmente significa ser espiritual, se submeter àquilo que Deus revelou para nós como orientação para estarmos perto dele, junto dele. Então nós, como humanidade, como cristãos, nós precisamos estar alertas para essa verdade, né? Que existe essa batalha dentro de nós. É como se fosse aquilo que a gente colocou lá no cartaz, uma mulher boazinha, uma personalidade boazinha, uma personalidade ruinzinha, é mais ou menos isso, né? Só que realmente é uma realidade, né, em nós. E ali não é o diabo não, né? É o nosso pecado, é a nossa própria concupiscência. Se você perceber, a maioria das nossas quedas, a maioria dos nossos vacilos que a gente dá, a gente quer jogar no outro. Não, mas eu fui ignorante com fulano porque fulano me provocou, né? Mas eu chutei o pau da barraca porque fulano merecia ouvir aquela verdade. Eu disse tal coisa, ou eu julguei alguém porque eu sou inteligente, eu sei analisar, eu sou o analista, eu consigo perceber. Misericórdia, como eu já disse isso. Não porque eu sou inteligente, de ficar mas tipo assim, de olhar para a pessoa e já querer analisar. Misericórdia, julgar pessoas sem ter toda uma comprovação. Eu já caí demais nisso, né? E o Senhor ministrou muito meu coração em relação a isso. Hoje mesmo eu já lutei demais com isso. E só pude ter esse estalo de perceber quando a carne se manifestava, porque eu li a palavra de Deus, porque eu busquei novamente esse assunto. Era uma necessidade é uma necessidade da nossa alma estar com nossos olhos na palavra de Deus, senão a gente não consegue vigiar. Então, a palavra nos exorta que aquele que diz que está nele, Jesus, também deve andar como ele andou. Então, como é que quem deve nos inspirar a ser diferentes desse velho homem? É Jesus. Jesus sempre será o nosso grande exemplo. E Jesus não é só o Jesus que eu vou lembrar lá na cruz, crucificado, que se deu por mim. Não, é o Jesus que me deu mandamentos. É o Jesus que me ensina, através do seu evangelho, a perdoar, a amar. Paulo, né, o apóstolo Paulo, ele passou por esse momento de luta na sua carne, inclusive foi registrado na palavra de Deus para nos alertar, né? Depois já de Jesus ressurreto, né? Já no trono do Pai, depois do Espírito já ter descido e se derramado sobre toda a carne, ali o apóstolo Paulo, o maior missionário da história da Bíblia, um homem de Deus tremendo, que escreveu muitos livros que hoje nos edificam, muitos livros da Bíblia, as cartas, né? Ali as recomendações, né, no Novo Testamento. Paulo escreveu muita coisa e ele passou por um momento como esse e deu o seu próprio testemunho para que aqueles que estavam ouvindo a ele e nós aqui hoje fôssemos alcançados com esse testemunho, né? O próprio Paulo, considerado um dos maiores cristãos de todos os tempos, chegou a dizer: sei que nada de bom habita em mim, isto é, a minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, eu continuo fazendo. E aí, você se identificou com isso? Quantas vezes a gente não se frustra, né?
Deus, mas eu queria tanto ser melhor. Deus, mas eu queria tanto ter feito isso, ou ter feito aquilo, né, Karine? Quantas vezes a gente não se entristece consigo mesmo e pensa assim, eu não vou conseguir te agradar. Eu não vou conseguir chegar nesse nível. Eu não pareço com Jesus. A gente fica envergonhado até de orar, depois de cometer alguma coisa contra alguém. Porque, na verdade, os nossos pecados, eles são principalmente contra Deus e contra o nosso próximo. Então, na maioria das vezes, a gente vai identificar se a gente tem uma vida direcionada pelo Espírito ou pela carne nas nossas ações diante das situações que acontecem no dia a dia. Então, queridos, assim, que essa palavra hoje, que esse estudo hoje sobre essa luta realmente seja um despertar para a nossa vida, né? Porque lendo ainda outros textos, fala assim que se nós hoje nos santificarmos, amanhã as maravilhas de Deus se manifestarão em nós, porque nós teremos sensibilidade para ouvir Deus falar, nós teremos sensibilidade quando formos orar por alguém. Deus revelará em nossas mentes, porque estará um caminho aberto para que Deus possa mostrar para nós aquilo que Ele quer para a nossa vida, os propósitos dEle para a nossa vida. Mas a gente só vai conseguir no dia que a gente mortificar a carne, santificando as nossas vidas. E será que a gente consegue fazer isso sozinho? Será que é a nossa força que está faltando? O que falta para a gente chegar nesse nível? Na verdade, a palavra do Senhor, ela nos mostra, né? As obras da carne são bem conhecidas. Eu vou pedir para a Karine ler quais são as obras da carne. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre as obras As obras da carne são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e outras coisas parecidas. Esses são os frutos de uma vida dominada pelo pecado. Amém. Olhando os comentários. Então nós vemos aí muitas coisas, né, que a gente se identifica, né, dissensões. Eu sou uma pessoa assim, às vezes eu falo, às vezes a gente tem a mania de falar, não, mas é minha personalidade, eu sou desse jeito, né, Karine? Eu já falei isso pra Karine e eu retiro o que eu disse. Na verdade, eu quero ser transformada por Jesus, minha personalidade, minha mente, meu corpo, meu ser, né? Isso já é uma prova da luta que a nossa própria carne, a natureza humana quer se justificar, tem contra o Espírito Santo, que é esse que veio realmente para transformar de dentro para fora todas as nossas áreas da nossa vida. E por esse bloqueio que temos por vontade própria, porque eu tenho que mandar em mim nas minhas ações, às vezes queremos ser dono, controladores de tudo, não temos controle de nada. Então isso já é um fato, uma realidade, um ponto de que nós já temos de nós mesmos, de sabermos que realmente é essa luta contra o Espírito Santo, contra a verdade, a vontade de Deus. Se você perceber aqui nessas obras da carne, o que a gente vai ver, né? Primeiro, a impureza sexual, né? O pecado contra o meu próprio corpo e contra a pessoa que está ali vivendo a situação comigo, né? Pode se enquadrar também a questão da masturbação, pode se enquadrar a questão da pornografia, pode se enquadrar, inclusive, principalmente no caso das mulheres, a sensualidade. Nós não podemos achar, irmãs, que a mulher ser sensual, ela é moderna, ela está tendo alguma vantagem. Pelo contrário, a gente tem que lembrar que os verdadeiros cristãos, aqueles que se entregaram ao Senhorio de Jesus, eles não podem andar no ritmo do mundo, né? O mundo sempre vai incentivar, estimular a sua carne a viver aquilo que faz com que ela se sinta importante, com que ela se sinta visível, com que ela se sinta destacada. Então, no caso das mulheres, por exemplo, a sensualidade vai caber aqui na imoralidade sexual. Por quê? Porque ela vai provocar no homem o desejo, né? Muitas vezes você vai aflorar, fora a questão que o seu próprio corpo é templo do Espírito Santo, né? Então, muitas vezes a gente vê até mulheres cristãs, né? Como se fosse, você não consegue olhar para a mulher e dizer se ela é cristã ou não, né? Porque não tem assim um padrão assim segundo aquilo que a gente entende de santidade. Então a gente precisa ter cuidado com isso, né? Outra coisa é a impureza, libertinagem, idolatria. Idolatria não é só aquela coisa de adorar santos. Às vezes você gosta muito de ter dinheiro, gosta muito de bens materiais, de repente isso ocupa mais o seu coração do que o próprio Deus, né? Tem a questão também de uma pessoa que vive sem regras,
a feitiçaria, pessoas que vivem olhando horóscopo, vivem tentando decifrar o futuro, né? Não confiam em Deus, não confiam na provisão de um Deus que realmente tem um propósito na sua vida, o ódio, né? As brigas, as coisas. Então, assim, se eu for explicar todos aqui vai dar problema, mas por causa do tempo. Mas tem as dissensões, olha, irmãos, isso é terrível, inclusive dentro das igrejas, né? O que as pessoas vivem de confusão, de situação, né? E o diabo se apropria dessas nossas fraquezas para realmente desvirtuar, né, ali o contexto de igreja, o contexto de comunhão. E a gente muitas vezes, essas falhas, né, essas brechas vêm da nossa própria concupiscência, né? Então as tentações, elas vêm por causa da concupiscência que a gente tem dentro de nós, né? Então a nossa batalha está em nós, dentro de nós, essa concupiscência, essa vontade de pecar. Essas são as obras da carne, né? Facções, inveja, né? Quantas vezes você já identificou a inveja em você? Né? Alguém vai te contar uma coisa boa, nossa, olha minha casa, como tá, fiz a pessoa toda feliz, aí você olha assim, legal, pena que eu não tenho uma igual, né? Aquela coisa assim de você não conseguir se alegrar com a bênção do outro, né? Não conseguir glorificar a Deus porque alguém foi abençoado, né? Ou então se entristecer porque vê que o outro conseguiu algo. Então coisas como essa, coisas que vai fazer mal para o outro e vai fazer mal para a sua própria alma, né? Porque a gente vê que o orgulho, né? O orgulho machuca a gente, fere quem está próximo da gente, quem está ao nosso redor e a nós também. Então, irmãos, a verdade é, ninguém escapa dessa carnalidade, mas nós temos um escape, né? Nós temos uma saída. A Bíblia diz que Jesus, ele veio para libertar, né, aqueles que estavam escravizados. Quem era que estava escravizado? Né? Os homens, toda a humanidade estava escravizada. E Jesus veio para trazer liberdade. Liberdade àqueles que estavam ali escravizados pelo pecado. O Espírito Santo dentro de nós, apesar da natureza da carne estar aqui, produzindo um monte de coisas assim que nos afasta de Deus, um monte de sentimentos, ele bagunça a nossa vida toda, né? Nos deixando ali num topo, como é que fala? Num trono, que eu tenho que satisfazer a vontade todinha do meu eu, né? Então Deus vem, né? E através do seu Espírito, ele coloca Deus no centro. E você vai, a partir de então, mortificar a sua carne, né? Por causa da palavra, por causa do Espírito, para que Deus seja aquele que senta no centro do seu coração. E a partir do amor que Deus colocou em nós, nós possamos realmente confrontar essas ações das obras da carne através das obras do Espírito. Vamos ver as obras do Espírito, carinho? Acho que está em Gálatas, né? Está no teu texto. E a gente vai ler agora as obras do Espírito, porque se você observar quando a Karine lê, as obras do Espírito, elas vão contra as obras da carne. Achou? Elas vão contra as obras da carne. Deixa eu ver se a Karine acha aqui. Achou? Enquanto isso, então eu vou, enquanto ela encontra aqui, Gálatas, tá? Então, e o Espírito, ele é o nosso auxiliador nessa batalha, né? Então nós não estamos sozinhos. O problema é de quem não está em Cristo, porque aí ele não é nova criatura. Para nos tornarmos essa nova criatura, para nascermos do Espírito, nós precisamos de Cristo. E não é só saber que Cristo existe, não é só saber que Cristo se deu, mas é aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador e se dispor a fazer a vontade dele e andar com ele, né? Então, a partir de então, o Espírito de Deus, ele passa a nos ajudar, né? Nós somos justificados diante de Deus em relação à culpa dos pecados, né? Tu achou o texto? Vamos ler Gálatas. Vamos lá, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Olha só, né? Todas as obras da carne, existem leis contra ela. Então a lei que é contra a obra da carne fortalece o pecado. Porém, contra as obras do Espírito não há lei, porque ela não quebra nada. Na verdade, ela vem contra as obras da carne, né? Enquanto aqui a obra da carne é ódio, ali nas obras do Espírito vem o amor. Enquanto as facções, as dissensões estão aqui, a inveja e coisas que
promovem ali a desunião dos irmãos, ali está a longanimidade, a bondade, né? Ali está a paciência. Então, essa é a luta. A carne produzindo essas coisas ruins e o espírito produzindo as coisas que Deus aprova, o amor, a bondade, a benignidade. Então essa é a batalha que nós temos. Mas qual é a nossa participação nisso, irmãos? Porque Deus, ele dispõe. A questão é que a nossa natureza pecaminosa, a gente não precisa fazer nenhum esforço para que ela venha a pecar. É só você ser quem você é, naturalmente, você já vai naturalmente pecar. Só que a vida no Espírito, a vida guiada no Espírito, você precisa convidar. Você precisa pedir. Você precisa se dispor para que o Espírito de Deus, através da palavra, através da presença de Jesus, faça essa obra interior em você. Então, existe uma participação nossa em fazer com que o Espírito ganhe contra a carne. Nós podemos promover, né, com a nossa vida, com nossas ações, com nossa vida de oração, com nossa vida de comunhão, com nossa vida de louvor, de adoração, nós podemos produzir. Há um detalhe nisso, né, que a Nívia está falando, dessa questão do onde você vai investir. Você vai investir na sua carne ou você vai investir no Espírito Santo de Deus? Isso. Então, tudo que você faz diariamente, ou tudo que você coloca na sua vida e investe, vai estar dando resultados no que realmente você vai estar colhendo. Então, se eu invisto no que Deus quer para minha vida, em Deus naturalmente, orando, lendo a Bíblia, procurando mesmo que o Espírito Santo esteja ali ativo, porque também a palavra diz que às vezes a gente pode bloquear o Espírito Santo. A gente pode podemos se acostumar a fazer o que é errado, tipo assim, rotineiramente, e aquilo ali talvez nunca, não sei, Deus tem misericórdia de nós, talvez nunca mude, ou então demore muito tempo para mudar, porque você não permite a ação do Espírito Santo na sua vida. Porque, não, isso aqui pode mexer, mas isso aqui não mexe não, o negócio é comigo. Então, assim, vai depender do que realmente nós queremos. Se hoje queremos ser guiados ou andar realmente pelo que Deus quer pra gente, Deus estando na direção da nossa vida, a gente vai investir nisso. Mas se eu ainda tenho uma dúvida de que, mas eu gosto disso, mas isso aqui eu acho que Deus não precisa mexer, porque é bom. Eu entendo que não é errado. Então, você naturalmente já temos uma luta querendo Deus. E a gente ainda tão dividida, a luta é maior ainda, porque a gente vai continuar perdido, indeciso, e aí a gente não vai dar frutos e a gente não vai sair do mesmo lugar. Verdade. Então, veja onde está o seu investimento. Com uma frasezinha, né? Que Jesus, em meu lugar, Jesus faria. Então, às vezes, eu falo muito aqui em casa, não sei se eu já comentei pra Nívia ou pra outras pessoas, que às vezes eu fico pensando nisso também. Que às vezes em certas situações, como ela até já falou, a gente briga com alguém, até com um amigo, ou isso e aquilo, aí a gente, mas eu vou fazer isso, eu vou dizer isso porque eu tô certo, eu senti isso, eu ouvi aquilo, então eu entendi isso, então eu vou falar e pronto, acabou. E às vezes a gente esquece de se perguntar ou dizer assim, epa, o que é que Jesus quer que eu faça nessa situação? Exatamente. Será que Ele quer que eu rasgue, diga tudo que eu tô pensando? Tá o pau de barraca. Isso, ou Ele quer que eu peça sabedoria, que eu tenha prudência, domínio que eu ame, né? Que eu ame, porque todos nós somos imperfeitos, somos errados e pecadores. Então, só a graça dele mesmo para nos ajudar a caminhar todos os dias. Então, precisamos realmente ter esse estalo do que realmente Jesus quer que nós façamos todos os dias. Exatamente. Então, assim, se a gente for olhar para dentro de si mesmo e olhar para situações que a gente já viveu na nossa vida em relação a conflitos, em relação a situação desagradável com pessoas, na maioria das vezes, nós vamos identificar dentro de nós as nossas próprias concupiscências, nosso orgulho, nosso ego, o que eu falo tem que sobressair, não importa o que o outro tem, o senso de justiça carnal, né? O senso de justiça de Deus sempre vai atribuir ao amor, né? Tem até o texto de Paulo que fala, né? Sem o amor não adianta nada, né? Então, nós realmente precisamos nos despertar para essa realidade, né? Passa bem pronto para essa realidade. Tem mais alguma coisa aqui para... Então são essas nossas concupiscências, ou seja, a culpa não é só do diabo. Nós precisamos estar
vigilantes. Por isso que Jesus falava assim: orai e vigiai para que não entreis em tentação. Lembra quando Jesus foi até os discípulos, quando chamou eles para orar com eles lá no Getsemane? E Jesus voltou várias vezes e os discípulos estavam dormindo? Qual a frase que Jesus falou? Você consegue lembrar? Jesus disse: o espírito está pronto, mas a carne é fraca, né? Isso é uma realidade. Tem até uma frasezinha, não sei se eu vou falar corretamente, eu não sei se vocês já ouviram, Não Morda a Maçã. É um canal que tem no YouTube, né, de pessoas evangélicas. E aí ele fala assim: a carne é fraca, mas o pecado não é vitamina para você alimentar. Então a gente tem sim essa dificuldade, esse caminho pela frente de que a carne é fraca, mas isso não quer dizer que o Espírito Santo também é fraco. Pelo contrário, lembra do investimento. Se você investir nele, mesmo sua carne sendo fraca, você vai conseguir fazer o que é correto, você vai conseguir se arrepender, você vai conseguir todos os dias ser transformado pelo Espírito Santo. A questão é que o Espírito, ele é educado, né? O Espírito, ele não vai obrigar você a fazer algo, né? O Espírito, ele precisa ser clamado, ele precisa ser desejado, né? Então nós precisamos desse investimento no Espírito, né? Nós precisamos amar a palavra de Deus. Jesus diz que a gente demonstra o amor por Ele e pela sua obra quando nós obedecemos seu mandamento, né? Sua palavra. Então, como é que a gente pode identificar se minha vida está cheia do Espírito ou se eu estou andando na carne? Você já parou para pensar? É só alguém vir, um pastor, alguma pregação? Não é só isso, porque a gente não vive só na igreja, a gente não vive só vendo pregação. Na verdade, são as situações do nosso dia a dia que vão demonstrar, minha reação diante das situações que vão demonstrar, né, como é que eu reajo, né, diante dessas situações. Será que naquela situação tal eu estou reagindo como Jesus gostaria que eu estivesse? Né, uma reflexão para todos nós. Quem de nós não já falhamos nisso? Quem de nós não já nos perdemos nessa questão? Mas aí o que acontece? Mais uma vez o Espírito está lá. O Espírito, mesmo que ele esteja extinguido dentro de nós, a Bíblia diz que ele intercede diante de Deus por nós. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele geme com gemidos inexprimíveis em favor de nós. Então, mesmo que nesse momento, nesses dias, você tem, agora mesmo aqui, se identificado com essa pessoa que tem produzido mais frutos da carne do que frutos do Espírito, nós temos uma saída. A saída é o arrependimento, é reconhecimento. Deus, eu não consigo sair desse ciclo, eu não consigo deixar de ser orgulhosa, me ajuda. Deus se põe à disposição para nos ajudar, né? A palavra de Deus, ela nos mostra em muitos momentos, né? Deus se disponibilizando. Diz aqui, né, a palavra do Senhor: depois disso, falando de Paulo, depois vem a sua luta, ora, deixa eu ler aqui, tá ruim a luz, lê pra mim, Karine. Depois disso, a luz tá ruim pra ele mim. reconhece de onde vem sua luta. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Romanos 7:20. Continua. Paulo disse que a sua tendência em pecar vinha do seu corpo contaminado pelo pecado, que foi gerado desde Adão e Eva, lá no início que eu falei. E aí que mora o problema. Por isso, se quisermos vencer essa luta, devemos alimentar o nosso homem interior com as coisas de Deus, investimento. Pois só assim o nosso espírito terá vantagem sobre a carne. Mesmo, lembra lá. Caso contrário, o único a ficar feliz nessa história é o diabo, que anda ao nosso redor, como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. 1 Pedro 5:8. Olha a instrução da palavra de Deus, né? Todos temos que realmente andar vigilantes e constantemente na palavra de Deus, né? Paulo também fala, né, em Gálatas, ele diz assim: aos que pertencem a Cristo já crucificaram a carne com suas paixões e desejos. Já temos Cristo como Senhor e Salvador. Não podemos permitir que o pecado continue dominando nossos corpos mortais, né? A gente sempre comenta que não é o fato de eu ser salvo que eu vou dar vazão à carne para que eu viva pecando. A gente sabe que tem uma diferença, né? O verdadeiro cristão, ele peca, mas quando ele peca, ele não tem prazer no pecado, né? Ele não vive pecando, ele peca, ele não se alegra, que ele não traz prazer para ele. Ele se incomoda com o pecado e volta e se arrepende e Deus ali o auxilia.
né, para não viver mais naquele pecado. Tira isso aqui, por favor. Eita, pronto. Estamos terminando aqui, tá? Só concluindo, pra gente... É um assunto muito... tem muito conteúdo, na verdade, mas a gente tirou aqui umas coisas que a gente acha fundamental de ser ditas, né? Vamos já terminar. Então, é isso, né, irmãos? Vamos lutar, né? A palavra de Deus nos dá muitos instrumentos para a gente identificar as obras da carne e do Espírito. Isso já nos ajuda muito. E temos o fundamental, é a presença do Espírito em nós. Vamos contribuir para que o Espírito realmente dê frutos, né? Não vamos ser infrutíferos, né? Vivendo em pecado, nos rendendo ao pecado que nós já fomos libertos. Jesus já pagou o preço pela nossa vida. Nós não somos mais escravos do pecado. Nós não vivemos mais sendo ali à mercê do pecado. Nós temos a opção de escolher não pecar, né? Quando a carne quiser falar mais alto que o Espírito que habita em você, lembre-se, Jesus já pagou o preço da sua liberdade. Ele deu a sua própria vida, que nós deixamos realmente o agir do Espírito Santo, né, guiar as nossas vidas junto ao Pai, né? Jesus morreu e ressuscitou, nos tornando mortos para o pecado, né? E vivos ali para Ele. Por isso você já tem a vitória, que precise a capacitação para não ser mais escravo do pecado. Fortaleça seu interior com oração, louvor, leitura da palavra de Deus todos os dias. O seu relacionamento com Deus será cada dia melhor. Então essa é a nossa saída, né? Essa é a vida que nós temos que ter, uma vida de um homem espiritual. Apesar da luta que nós temos, esse contraste entre carne e espírito, nós temos o auxiliador. Lembra que Jesus falou que Ele ia para o Pai, mas não nos deixaria órfãos? Ele disse que deixaria conosco o Consolador, aquele que nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. Então nós não temos como nos justificar diante de Deus, diante de tamanho sacrifício, diante de tamanha revelação e diante de tamanha graça. Então nós precisamos estar vigilantes, que essa batalha seja vencida e o Espírito Santo tenha vitória em nossa vida, para que assim nós possamos, né, viver uma vida cristã genuína. Nossa oração é que todos nós, vamos fazer uma oração, né, depois eu vou encerrar uma canção. Então vamos juntos orar, pedindo que realmente nosso ser possa ser cheio do Espírito Santo de Deus, para que nós possamos dar muito fruto para o reino dele. Amém? Você pode orar comigo, você que está nos acompanhando, que é da nossa igreja, você que é um convidado, né, se sinta à vontade. Estamos aqui simplesmente para, não estamos jogando a nossa verdade, estamos aqui falando da verdade de Jesus, da verdade da sua palavra. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, te bendizemos, ó Deus, por esse momento que o Senhor nos proporcionou, Pai, um momento de ensino, Pai, como o Senhor falou aos nossos corações, como a Tua palavra vem em confronto, Pai, a nossa natureza pecaminosa. Pai, que coisa maravilhosa, Senhor, ver o agir do Senhor, o trabalhar do Senhor em nossas consciências. Pai, que coisa maravilhosa o transformar do Senhor em nossas vidas. Nós somos, Senhor, testemunhos vivos, Senhor, dessa batalha que temos em nós. E nós te agradecemos porque o Teu Espírito, Pai, nos orienta, nos motiva, nos mostra, Senhor, onde nós caímos, para que nós voltemos correndo para os Teus pés para pedir perdão. A Tua palavra diz que todos aqueles que estão em pecados, mas que correm, Pai, para os Teus pés, para buscar o perdão do Senhor. O Senhor é justo e fiel para perdoar os pecados e renovar e purificar as nossas vidas através do Teu sangue, Senhor. Nós só temos a Te agradecer, Pai, por essa palavra maravilhosa do Senhor, que se refere, que nos ensina, que nos prepara, Pai, para vivenciar a vida cristã nesse tempo, Pai. Em nome de Jesus nós te adoramos. Amém. E pedimos ao Senhor por a vida de cada pessoa que nos acompanhou aqui hoje, que o Senhor possa fortalecer no Espírito, que o Espírito do Senhor, Pai, tenha, Pai, espaço, tenha, Pai, formas de trabalhar, Pai, que a carne seja vencida na vida de cada irmão e assim eles possam ser frutíferos para o Teu reino. É assim que nós te adoramos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, gente, somos gratos a Deus por estarmos aqui, por essa oportunidade de aprendermos junto com vocês. Espero que não tenham ficado confusos, nem entediados, né? Porque é muita coisa. Realmente, ultimamente, temos trago os temas
que são bem vastos, mas o tempo não nos deixa também, porque sabemos que somos seres humanos, já trazendo aqui a nossa carne, nós ficamos entediados fáceis. E quando é a palavra então, né, meu irmão, a luta, ei, vai fazer outra coisa, em vez de ficar ouvindo isso aí. Então é natural da nossa natureza. Então a gente já agradecemos, né, e que vocês continuem a orar aí pelo Entre Elas, pela nossa vida, para que Deus nos dê capacidade, nos dê o direcionamento de trazer temas que edifiquem cada um de nós, que sejam temas realmente relevantes para aprendermos e continuarmos nessa caminhada. Continue a orar pela nossa igreja, pelos pastores, pelos ministérios que estão atuando. Graças a Deus, o pastor Laqueden está bem, já se recuperou, né, do vírus. Graças a Deus, Tainá e Manu estão bem. E muitas outras pessoas hoje também estão curadas, né? Graças a Deus por isso. E que a gente venha continuar firme confiando no Senhor. Amém. Que Ele não perdeu o controle, Ele continua no controle. Que tudo isso está acontecendo hoje realmente é algo pra gente aprender muita coisa. Eu tenho certeza que cada um de vocês tem tido experiências que nunca imaginaram ter. Tem aproveitado mais a família, Deus, os a família, filhos, né? Tem tido tempo realmente para mergulhar na palavra. Então aproveita, irmão. Às vezes a gente tem tempo, hoje temos, e a gente às vezes diz que não tem. E ocupa com outras coisas. Cuidado, não alimente muito a carne, viu? Não faça Isso. muito o que você quer, mas o que Deus quer que você faça. Justamente aproveite esse tempo que tantos tempo atrás reclamávamos que não tínhamos, né? Então vamos aproveitar hoje. Então glória a Deus por isso. Continue a orar. E não percam o final de semana, né? A transmissão do nosso culto. Continue a orar ali pela vida de cada um. E pela essa questão da tecnologia, gente. Que dê tudo certo. Porque, ô batalha! Vice batalha! Mas tem dado certo, graças a Deus. Vidas têm sido alcançadas. Então continue a orar para que a gente continue a fazer. Então, o de praxe, né? A gente vai... Eu vou tentar cantar uma música aqui. Eu tentei aprender, não sei se vai sair, tá? Lembrando que eu não sou cantora, gente. A gente tenta, assim, abrir a boca e sair alguma coisa. Vamos lá. Essa música é muito interessante. Depois, se você quiser ouvir, ela é da Lume Pídio. Isso. Ela fala muito sobre essa luta, né? Na verdade, ela cantou o texto de Paulo, né? Então, se você quiser reforçar essa importância, né, dessa batalha, de você estar vigilante, de você... Eu acho que é um louvor bem apropriado, né, para esse tema. Vai lá, Carol. Vamos lá, você. Vê se sai, gente. Liberta-me de mim, viu? No tema da música. Não entendo o meu próprio agir. Sinto a graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sinto a graça, o que seria de mim, Deus? Tudo bem que eu quero fazer, não faço. E o mal que eu não quero, esse sim, acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo, pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no
tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Repete, né? É isso aí, meus irmãos. Que nós possamos vencer o pecado, que nós possamos realmente nos santificar, né? Para que as maravilhas de Deus aconteçam amanhã, aconteçam hoje, aconteçam para sempre. Seremos libertos um dia de toda essa natureza pecaminosa de vez, no dia que nosso corpo for transformado. E até lá, a gente vai viver lutando para que o Espírito de Deus possa sobressair a carne e assim possamos realmente obedecer os mandamentos do nosso Deus, amar o próximo amar o próximo como a nós mesmos e amar a Deus acima de todas as coisas. Amém? Que Deus possa abençoar cada um de vocês e até a próxima entre elas. Próxima entre elas, né? Nós estaremos depois sorteando uma canequinha do Entre Elas. Se você quer ganhar uma canequinha dessa aí, ó, nós vamos estar sorteando no próximo Entre Elas, tá bom? Vamos fazer as regrinhas, eu postar no Insta. E aí no meu Insta, tá, gente? Não vou postar no Insta da igreja, vou postar no meu. E aí a gente vê as regrinhas aí, como a gente vai fazer esse sorteio. Tá bom? Então você que já acompanha já sabe, né? Não vai perder. Pois tá, irmãos. Boa noite. Deus abençoe. Beijo. Obrigada, irmãs. Obrigada, amigas, primas, parentes que gostam de nos acompanhar. Que Deus possa abençoar cada um de vocês, tá bom? Desculpa a demora, mas esse assunto precisava desse tempo. Amém. Beijo, gente. Obrigada.